Hoje você vai conhecer o tribunal tido pelos historiadores como o mais sangrento de todos, a Inquisição Espanhola. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Quem foi Tomás de Torquemada? O que aconteceu na Espanha no século XV e o que os judeus têm a ver com toda essa história? A partir de 711, a Península Ibérica foi alvo da expansão muçulmana. O reino visigótico da Hispânia caiu ante a espada dos cavaleiros de Alá, restando cristã apenas uma pequena porção ao norte daquela região. Você quer saber mais? Então lembra já de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Naquele tempo, conviviam juntos na península católicos, judeus e muçulmanos. O relacionamento entre as três religiões monoteístas era admirável, se levássemos em conta os padrões de então. Uma constituição do Papa Inocêncio III, de 1199, dizia que os judeus não devem ser duramente oprimidos pelos crentes, e ordenava, entre outras coisas, que nenhum cristão os force com violência a procurar contra a vontade o batismo, e que nenhum cristão ouse de modo indigno ofender as suas pessoas ou subtrair com violência os seus bens. Havia, é certo, muitos preconceitos e conflitos, mas os três grupos se relacionavam relativamente bem. Quando, por exemplo, também durante o reinado do Papa Inocêncio, o Quarto Concílio de Latrão estabeleceu certos cânones relativos aos judeus, entre os quais havia a recomendação de que eles se diferenciassem dos cristãos no modo de vestir. Os ibéricos não aceitaram tal imposição. Aí começou uma onda de antissemitismo. Os judeus que viviam na Península Ibérica residiam em bairros reservados, deviam pagar taxas ao governo e não podiam ser nomeados para cargos públicos, mas se destacavam na sociedade, sobretudo, pelo exercício de duas profissões, a medicina e o comércio. Como a usura era condenada pela moral católica, ficava para eles a responsabilidade pelo mundo dos negócios. O domínio financeiro dos judeus, no entanto, começou a gerar problemas. O próprio Concílio Lateranense cuidou do assunto no século XIII, quando denunciou a avareza por parte dos judeus e tomou certas medidas para coibir os seus exageros. Se os judeus, sob qualquer pretexto, extorquirem dos cristãos altas e excessivas taxas, sejam retirados do convívio com eles, até que reparem convenientemente o prejuízo imoderado que lhes causaram, dizia o texto. E a onda de antissemitismo se agravou com a peste negra em meados do século XIV. A culpa pela epidemia que dizimou milhões de pessoas na Europa foi lançada sobre os judeus. Ignorando a origem real da doença, a população europeia acreditava que os judeus teriam envenenado as fontes de água para matar os cristãos. Olha só. Embora esse disparate nunca tivesse sido ensinado oficialmente pelo magistério da igreja, muitos pregadores na região da Espanha, infelizmente, endossaram, confirmaram aí esse discurso, criando em 1391 um verdadeiro clima de histeria social. Como consequência, os adeptos do judaísmo começaram a ser mortos. Para escaparem da perseguição, muitos se viam obrigados a abdicar da sua religião, recebendo forçosamente o batismo e se tornando cristãos. Diante desse problema, a igreja se apressou em remediar a situação, declarando como inválidos os batismos recebidos sob tais circunstâncias. Afinal, a igreja sempre reconheceu que os infiéis de modo algum são compelidos à fé para crer, pois crer é um ato da vontade. Assim, em um esforço conjunto com o poder civil, se estabeleceu que os judeus convertidos compulsoriamente podiam voltar à sua religião sem que nada fosse feito contra eles. Mas
Mas, estranhamente, milhares de judeus que se tinham feito católicos permaneceram. Uns porque tinham se convertido verdadeiramente, ok? Mas outros porque temiam pela sua infidelidade, né? Não serem recebidos novamente no judaísmo. Outros ainda porque temiam que a perseguição voltasse a pesar sobre as suas cabeças. O fato é que depois de algumas gerações, mesmo os judeus convertidos à força ao catolicismo, começaram a viver com convicção a fé cristã. Também chamadas de cristãos novos. Essas pessoas viviam uma espécie de inculturação, por assim dizer. Ao mesmo tempo em que criam nas verdades católicas, viviam nos guetos judaicos e mantinham muitos hábitos de sua antiga religião, como o vestuário e a alimentação. E isso era um incômodo muito grande para os líderes da religião judaica, que começaram então a ver os seus adeptos se desviarem pelo testemunho e pela pregação dos cristãos novos. Na famosa Disputácio de Tortosa, por exemplo, o famoso judeu convertido Jerônimo de Santa Fé, juntamente com São Vicente Ferrer, foi tão convincente em seus argumentos que centenas de judeus se dirigiram ao seio da Santa Igreja em decorrência desse debate. Mas não eram apenas os rabinos que se importunavam com o fenômeno dos cristãos novos. Os outros católicos também não viam com bons olhos o orgulho e a arrogância com que esses convertidos falavam de sua origem e ascendência judaicas, o que gerava uma boa dose de ciúmes por parte dos velhos cristãos. Assim se encontrava a Península Ibérica, quando Fernando e Isabel, também chamados reis católicos, passaram a governar aquela região. Vale lembrar que foi justamente sob o governo dos dois monarcas que se concluiu a chamada Reconquista e se deu a definitiva unificação da Espanha. Até então, o território espanhol não passava aí de um punhado de reinos menores e independentes entre si. Também foram Fernando e Isabel que enviaram para a América a expedição de Cristóvão Colombo, com o propósito de levar a fé católica aos povos indígenas. Durante o reinado dos dois, os problemas relacionados aos cristãos novos se acentuaram, principalmente com o crescimento do proselitismo religioso. Não demoraria muito para que a Espanha, na sequência de vários impérios de toda a Europa, também decretasse a retirada em massa do povo da antiga aliança. Influenciado por Tomás de Torquemada e com o objetivo de preservar a fé católica que estava ameaçada pelos judeus, o rei Fernando de Aragão então expulsou definitivamente dos seus domínios os judeus em 1492, por meio do decreto de Alhambra. Pelas estimativas de Henry Kamen, saíram da região algo em torno de 40 mil judeus. Mas será que a totalidade dos judeus havia saído da Espanha? Todos os chamados cristãos novos eram verdadeiramente cristãos? Será? Foi com o objetivo a examinar a ortodoxia desses novos cristãos que o Estado espanhol instaurou a Inquisição em seu território, que punia não a prática da religião judaica em si, mas as falsas conversões ao catolicismo. Quer saber como continua essa história? Não perca o próximo vídeo da nossa série sobre a Inquisição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história da Inquisição? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou desse vídeo, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!